Os Hunos, um símbolo de medo e terror. O rei deles, Átila. Existem muitas lendas e muitas sagas que retratam o funeral de Átila. Até hoje, a morte dele é envolta em mistério. Tentaram esconder a tumba. Cientistas húngaros estão buscando a tumba lendária. Eles fizeram descobertas fascinantes e estão cada vez mais perto dos hunos. Eu estou na muralha do castelo de Átila. Será que eles vão descobrir o segredo do rei Huno? Olha aqui, inacreditável. Onde está a tumba de Átila? Grandes mitos da humanidade. Mistérios repercutidos ao longo de milhares de anos. Eventos inexplicáveis. Lugares cobertos de lendas e heróis sobre-humanos. Que deixam até cientistas fascinados. Existe alguma verdade nessas lendas antigas? Pesquisadores de todo o mundo trabalham duro para resolver os maiores mistérios do nosso tempo. O estepe húngaro, lar dos hunos no V século. Daqui eles partiram para saquear e conquistar. Fantasmas que atacavam de repente, forçando tribos inteiras a fugirem. O maior líder deles foi Átila, o rei dos hunos. Quem foi esse governante lendário, responsável por espalhar o medo por toda a Europa? Adam Baumgartner é fascinado pelos mitos que cercam os hunos. Ele é líder de um grupo ao sul de Budapeste que examina técnicas de combate antigas. Equipados com cavalos, armaduras e armas, eles mergulham na história dos hunos. O mais fascinante sobre os hunos é que eles surgiram do nada. Eles lutaram contra os dois impérios romanos e derrotaram um deles. Nós queremos recriar esse período belíssimo da história, recriar o estilo de vida dos hunos. Para o grupo, é mais do que apenas folclore. Armaduras, roupas, armas e técnicas de combate. Eles querem que tudo seja o mais preciso possível. Átila se tornou uma lenda cultuada por muitos húngaros. Ninguém sabe exatamente como era o rei Huno. O povo dele não deixou documentos por escrito. Só os inimigos escreveram sobre ele. Assim, Átila é lembrado principalmente como uma só coisa: o flagelo de Deus. A encarnação do diabo, espalhando terror e desastre em todo o mundo. A guerra psicológica funciona porque somos seres com grande inteligência cognitiva e uma imaginação fértil. Ou seja, nossa imaginação e emoções podem ser manipuladas. E isso funciona porque tira todo o nosso foco do campo de batalha. O medo funcionava a favor dos hunos, porque assim algumas batalhas já estavam vencidas antes mesmo delas começarem de fato. No Ocidente, no IV século da Era Comum, os hunos aparecem pela primeira vez no palco do mundo. Como parte de campanhas sangrentas, cavaleiros marciais avançavam Europa adentro. O maior inimigo deles eram os romanos, que comandavam metade do continente. Mas o Império estava com dificuldade de se defender dos avanços desse novo adversário. Os hunos invadiram e assolaram vastas áreas do território. No IV século, o Império Romano era dividido em dois impérios separados. Um no Ocidente e outro no Oriente. Depois de subjugar um grande número de godos ao comando deles, os hunos passaram para as legiões romanas.
A gente não sabe exatamente por que os hunos começaram a se mover. Talvez tenham sido mudanças climáticas, talvez eles estivessem procurando novas terras férteis para o número crescente de cavaleiros. Mas temos certeza de que quando eles começaram a se mover, enfrentaram dezenas de milhares de pessoas E lutaram contra várias tribos, empurrando-as contra os muros do Império Romano. Cientistas ainda debatem as origens dos hunos até hoje. A única coisa com a qual eles concordam é que eles vieram de grandes estepes asiáticos, nômades que viviam de pecuária e caça. A partida deles rumo ao ocidente está ligada a um nome: Átila. Nascido por volta de 400 da Era Comum, no quinto século, ele e seus aliados tomaram várias regiões. Até hoje, os húngaros o consideram um herói nacional. Mitos tendem a ser exagerados com o passar do tempo porque vem de uma tradição oral, o que significa que cada um conta de um jeito. Além disso, muitos deles são contados para segurar a atenção da plateia. É importante que eles entretenham bastante. Os heróicos ficam mais heróicos, os mágicos mais mágicos e os poderosos mais poderosos. A morte dele é cercada por lendas, o que ajuda a solidificar a sua imagem mítica. Até hoje, ninguém sabe como e onde ele foi enterrado. Dizem que o corpo dele é protegido por 3 camadas de ferro, prata e ouro. Os seguidores de Átila supostamente cortaram os cabelos e feriram seus rostos para lamentar a morte dele com sangue em vez de lágrimas. Diz a lenda que os homens que cavaram o túmulo foram mortos para garantir que a tumba nunca mais fosse encontrada. A resposta prática para por que os servos foram mortos é que eles não queriam que ninguém encontrasse o tesouro ou encontrasse a tumba. Mas o motivo mais religioso talvez seja que ele queria levar aquelas pessoas com ele. Era um tema comum, acontecia no mundo inteiro, onde reis queriam partir com os seus servos. A maioria dos especialistas acredita que Átila foi enterrado na Hungria, num lugar secreto próximo ao Danúbio. A busca pela localização lendária inspira pesquisadores e caçadores de tesouro amadores. De tempos em tempos, alguém alega tê-lo encontrado, mas ninguém nunca acerta. O músico Levente Serenyi procura rastros de Átila e dos hunos há muito tempo. Ele está a caminho de um local de escavação nas montanhas Pilish. Estamos indo para o inferno. A busca dele pelos tesouros dos hunos é financiada por recursos privados. Ele é fascinado por Átila há uma década, além de ter uma bela carreira na música. Na Hungria, desde os anos 1960, Levente Serenyi é tão famoso quanto John Lennon. Hoje, ele vai visitar um local onde acredita que encontrará rastros dos hunos, a pedreira Moonshine. Aqui, Levente Serenyi e a equipe de escavação dele desenterraram vários tesouros da Era dos Hunos. Qualquer nova descoberta pode deixá-lo um passo mais próximo a Átila. Levente Serenyi acha que os hunos usaram essa área como túmulo. E ele espera encontrar pistas que levem ao lendário rei huno. Aqui era uma pedreira romana. Quando os hunos chegaram, eles mudaram tudo. Mas ninguém sabe o motivo ao certo. Recentemente, a equipe encontrou ossos de 1.500 anos atrás. Uma primeira pista sobre o uso que os hunos podem ter feito dessa antiga pedreira. Alguns pesquisadores encontraram um esqueleto inteiro aqui embaixo dessa rocha. E ele pertencia a uma vaca. Eles descobriram mais ossos, mais para baixo, um esqueleto humano. Portanto, essa é uma característica
muito típica de rituais funerários pagãos, como se sabe pela história. Parece ser um lugar sagrado para os Hunos. Será que a tumba de Átila está por perto? Levent Serenyi e sua equipe vão continuar a busca daqui a alguns meses. Se a tumba de Átila fosse encontrada, provavelmente seria aqui na planície húngara. Mas sem qualquer pista por escrito, é quase impossível dizer exatamente onde ela pode estar. Estudar os Hunos é muito difícil, porque eles eram um povo nômade e as únicas coisas que se sabem sobre eles foram escritas por outras pessoas que tiveram contato com eles. Outros povos, como os romanos, que descreveram os Hunos com alguns detalhes. O historiador romano oriental Prisco de Pânio descreveu uma visita com Átila. Com base nisso, sabemos sobre como Átila e a corte dele eram, e basicamente como eram as tradições dos Hunos. Prisco disse que Átila era um homem muito nobre e também era um homem muito simples, comparado a outros lordes Hunos. Prisco apresenta Átila sob um prisma delicado. Ele se mostrava modesto. O copo dele era feito de madeira, enquanto os convidados recebiam cálices de ouro e prata. Mas Átila tinha mais de uma face. Ele matou seu irmão, Bleda, para ascender ao poder. Ambos governavam como reis, mas Átila era o segundo na linhagem. Ele queria ser o único governante e trazer os devotos do irmão para o seu próprio exército. Não está claro se o fratricídio realmente aconteceu como registrado ou se os inimigos de Átila estavam apenas tentando difamá-lo. Mas nós sabemos que Átila ganhou a lealdade dos chefes tribais mais importantes. Tribos germânicas também lutaram ao lado dele. Contemporâneos estimam que o exército dele consistia de 500 mil de guerreiros, o que deve ser um exagero. Juntos, eles declararam guerra contra os romanos. Átila começou lutando contra o Império Romano Oriental. O imperador Teodósio pagou caro pela paz e concordou em pagar tributos. Átila então se voltou contra o Império Romano Ocidental. O império do rei Huno se estendia do Mar Cáspio até os Alpes. Apesar do que alguns historiadores querem que a gente acredite, Átila não foi só um bárbaro impiedoso. Ele também devia possuir habilidades para ter conseguido organizar uma cavalaria daquele tamanho. Ele devia falar vários idiomas, já que os hunos eram pessoas de várias etnias. Então, ele provavelmente tinha conhecimento, também tinha estratégia e ele sabia negociar com os outros governantes. Restos dos hunos estão espalhados por toda a Hungria. O arqueólogo Gábor Wilhelm é especialista em escavar tumbas antigas. Para ele, cada túmulo é só uma peça do quebra-cabeça. Descobertas arqueológicas são fontes essenciais para reconstruir a história dos hunos, o alcance e as guerras deles. Começando pela Ásia Central, um mapa mostra como os hunos assolaram quase toda a Europa e a Ásia. Algumas descobertas apontam para o próprio Átila. Um objeto particularmente espetacular está aqui no Museu de Kecskemét. É o crânio de um guerreiro cuja tumba ostentosa foi descoberta recentemente. Esse guerreiro viveu na primeira metade do século V, assim como Átila, e ele foi enterrado em um ritual huno. Essa tumba é um achado muito importante, porque ainda temos muitas perguntas que estão sem respostas sobre os hunos. Graças à tradição escrita, nós sabemos algumas coisas sobre Átila, mas descobertas nessa área são extremamente raras. Então, até mesmo o menor dos artefatos nos ajuda a completar esse mosaico, esse quebra-cabeça sobre os hunos. Nós recebemos este crânio de um antropólogo. Ele disse que a ponte nasal dele é muito larga. Ó, você está vendo aqui, ó? Esse é um detalhe bastante importante, porque essa largura nasal é uma característica tipicamente dos mongóis, ó. E logo após a escavação, ele disse que viu traços de atadura. Uma atadura que estava na parte superior da cabeça. E as primeiras imagens confirmaram isso, sabe? Tinha uma faixa na cabeça.
Um costume bem específico de tribos antigas. Deformações cranianas artificiais. Para alongar o crânio, os hunos enrolavam a cabeça dos bebês em faixas, enquanto os ossos ainda estavam maleáveis. Essas deformações eram provavelmente praticadas entre famílias aristocratas para demonstrar um status superior. É incrível, tá vendo? Né? E ele me disse que esse foi um dos crânios mais deformados que ele já encontrou em toda a carreira dele. Ele devia ser muito bonito. Mas quem é esse guerreiro huno misterioso? A tumba é inesperadamente requintada. Seria ele o próprio Átila? A abundância de objetos funerários pode significar que Átila está perto. Joias de ouro, fivelas de cinto, uma espada de ferro. Sem dúvida, essa é a tumba de um homem poderoso. Mas um detalhe não bate. Esse guerreiro morreu jovem. Átila provavelmente viveu até seus 50 anos. Ainda assim, os arqueólogos ligam a descoberta diretamente a Átila. Este jovem aqui fez parte da elite Una, então é bem provável que ele conhecesse o Átila. É provável que o jovem guerreiro tenha lutado ao lado de Átila. Como governante supremo dos hunos, Átila sempre liderava seu povo para a batalha. Não foi apenas a moral lendária dos hunos que desafiou os governantes romanos. Os homens de Adam Baumgartner treinam com armas da antiguidade, espadas, lanças, flechas e arcos. A aula mais difícil é lutar a cavalo, como na época de Átila. Os hunos treinavam a vida toda. Eles treinavam com diferentes armas. Eles treinavam para usar lanças e arcos. O arco era a arma básica deles e era usado para separar as formações dos inimigos e também para acertá-los de longe. Os hunos estão vindo! Os hunos eram especialistas em pegar o adversário de surpresa. O grupo de Baumgartner está ensaiando um ataque a um acampamento romano. O segredo das batalhas dos hunos era que eles lutavam sobre cavalos e usavam um arco bem poderoso. Os hunos recuavam após cada ataque e atacavam novamente de surpresa outro dia. Todo mundo tem medo daquilo que não entende, principalmente quando chega de surpresa e te mata de longe. Os hunos eram muito estranhos e desconhecidos. Além disso, eles tinham o costume de cortar o próprio rosto quando alguém morria na batalha, como se não sentissem dor, e quando eles corriam para a guerra, não demonstravam medo. Quando a gente pensa em encarar esse tipo de força, pode ser bem assustador pensar que a gente não tem a capacidade para dar conta daquilo. Os usavam uma nova técnica para ir à guerra. A arma secreta deles era o arco huno, que na época era novidade na Europa. O antigo arco tecnológico era feito de vários materiais: madeira, chifre, tendão e osso, colados em várias camadas. Aqui dentro do arco tem um chifre de animal. O centro é feito de madeira e por fora tem tendões de animais. Aqui dá para ver que o chifre e o punho foram reforçados com pedaços de osso. Todos esses elementos reforçam o arco e o tornam muito flexível. O arco é puxado mais para trás e seus vários componentes conseguem acumular mais energia. O arco composto usado pelos hunos também tinha um formato especial. Os hunos usavam arcos compostos assimétricos, equipados com chifres bem rígidos. E dá para ver que a parte inferior é um pouco mais curta que a superior. Isso torna mais fácil de movimentar em cima de um cavalo. Esse tipo de arco composto ajudou Átila a vencer. As flechas mortais eram aceleradas pela velocidade dos cavalos, o que aumentava a força do impacto delas.
Os ágeis arcos compostos permitiam que os hunos atirassem de costas, mesmo quando galopando na direção oposta, ou seja, eles podiam enfraquecer o inimigo mesmo quando batiam em retirada. Nós queremos testar o impacto dessas flechas antigas. Nosso alvo? 2 abóboras. Nossas armas? Um arco longo, a arma típica usada na Era Romana até a Idade Média. Contra ele, o arco composto dos hunos. Arcos só podem ser puxados logo antes de serem disparados. Caso contrário, a força usada em descanso seria muito grande. Qual arma é mais destrutiva? Os arcos são disparados da mesma distância, usando o mesmo tipo de flecha. Primeiro, o arco longo. A do arco longo atravessou. A seguir, o arco composto. Ele acumula quase o dobro de energia quando puxado. Oh, até derrubou. É, legal. O resultado é claro. A flecha do arco uno penetrou a abóbora quase que completamente. E o arco composto venceu. O arco composto tornou os hunos uma superpotência da antiguidade e a guerra impiedosa deles se tornou parte da memória coletiva. Os boatos sobre os cavaleiros brutais eram bem desmoralizadores. O objetivo deles era obrigar o inimigo a se render e fazer com que soldados assustados se juntassem a eles. Um mito que sobreviveu por séculos. A expressão, os hunos estão vindo, permaneceu sendo um símbolo de calamidade até o século XX. Em 1900, soldados alemães foram mandados para a China para impedir uma rebelião. O imperador Guilherme II fez seu famoso discurso uno, pedindo aos soldados que não tivessem misericórdia do adversário. Ele queria que os chineses temessem os alemães como o mundo havia temido Átila, o Huno. Por causa do discurso de Guilherme, o Huno se tornou um novo epíteto para os alemães. Jornais britânicos e americanos usaram essa imagem durante a Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra, a propaganda nazista tentou instrumentalizar o antigo medo de ataques inimigos do Oriente, comparando o exército soviético aos hunos. Em dezembro de 1941, Hitler declarou que a União Soviética estava tentando destruir a Europa como os hunos tinham feito, e, portanto, para salvar a Europa, ele deveria invadir a Rússia. Os hunos se tornaram uma ferramenta valiosa para fins de propaganda, porque quando precisava taxar as pessoas de imprevisíveis, violentas e ferozes, era só chamá-las de hunos. E, fazendo isso, vinha um ar de mistério, de selvageria e violência. Os hunos, guerreiros destemidos e impiedosos. Uma imagem que sobreviveu mais de 1500 anos. Em outro experimento, estamos tentando descobrir a que distância as armas são eficazes. Em batalhas, o poder de penetração não é o único fator decisivo. Alcance também tem um papel importante. Num campo perto à área de montaria, os homens marcam 200 metros colocando uma abóbora no chão a cada 20 centímetros. O arco longo romano vai competir mais uma vez com o arco composto. A 32 metros por segundo, a flecha romana cobriu 100 metros. Qual será a força do arco composto? A flecha una chega à velocidade de 42 metros por segundo e atinge o solo a 170 metros. Uma diferença de 70 metros.
uma clara vantagem em ataques sobre os romanos. Com uma arma superior de longo alcance, os hunos comandados por Átila enfraqueceram os impérios romanos no Oriente e no Ocidente. Vai! Eles avançavam aos milhares e rompiam as linhas de defesa do adversário com uma chuva mortal de flechas. Vai! Continuem! O exército romano ficou indefeso. As flechas dos hunos decidiam uma batalha atrás da outra. Os hunos são lendários por causa dessa técnica militar inovadora. Logo, todas as crianças da Europa conheciam o nome de Átila, mas a morte dele continua sendo um mistério até hoje. Ninguém sabe onde ele foi enterrado. Alguns acreditam que a tumba de Átila deve estar no leito do rio Danúbio ou no Tisa, um dos seus afluentes. A localização exata é desconhecida. As descrições só contam como o funeral supostamente aconteceu. Os detalhes são muito semelhantes ao funeral do rei visigodo Alaric, que comandou apenas algumas décadas antes de Átila. Ele foi supostamente enterrado em um leito de rio drenado também. O local de descanso final de Átila também deveria permanecer em segredo para sempre. Dizem que ele pediu para ser enterrado sob um rio em uma cerimônia secreta. Então, será que podemos encontrar a tumba de Átila em um dos rios húngaros? Átila Todt é um arqueólogo submarino. Os rios húngaros são como uma segunda casa para ele e sua equipe. Se o túmulo de Átila realmente fosse encontrado no fundo do Danúbio ou de um de seus afluentes, Átila Todt o encontraria. De seu barco, o cientista esquadrinha o leito do rio em busca de objetos escondidos usando um sonar lateral. Há árvores grandes embaixo d'água. Tá um pouco perigoso hoje. Não quero acertar um tronco. Será que ele vai encontrar a tumba de Átila? Na verdade, nós não sabemos onde está a tumba do Átila. Então, é possível que esteja sob o Danúbio, porque, claro, ele foi uma pessoa muito importante. O centro do império dele era, nos dias atuais, em algum lugar da Hungria. Então, provavelmente ele tentou esconder a tumba. Portanto, é possível sim que seja verdade. Leitos de rio são locais maravilhosos para preservar material histórico. Não tem ar, então o material pode ficar preservado por séculos. Portanto, existe uma boa chance de que, se a gente achasse o lugar certo, a câmara funerária de Átila estaria preservada perfeitamente. Mas como um rei seria enterrado dentro de um rio? O Danúbio ou o Tisa teriam que ser represados ou drenados. Os guerreiros hunos, montados em cavalos, só conseguiriam fazer isso usando elementos topográficos. Com ilhas para encurtar a represa, uma barreira natural significa que a água só precisaria ser represada de um lado, enquanto o outro lado serviria como dreno natural. Assim, os homens de Átila talvez conseguiriam cavar um túmulo que poderia ser inundado em outro momento. Nós encontramos materiais romanos e também outras relíquias antigas ao longo do Danúbio. Eu não vejo motivo para não acharmos itens dos hunos ou até o próprio túmulo do Átila. Será que o arqueólogo submarino vai encontrar a tumba escondida de Átila? O Danúbio é cheio de resquícios culturais desde a pré-história até o período moderno, porque essa era a rodovia da Europa. É bem provável que ele tenha sido cruzado por um exército huno 1500 anos atrás. Na tela, a gente consegue ver o que tem embaixo d'água. É como um mapa reto do Danúbio, direita e esquerda do barco. E dá para ver tudo o que está emergindo um pouquinho do leito do rio. Ondas ultrassônicas e dados de GPS do barco fornecem aos pesquisadores imagens do que há embaixo do leito do rio.
O que quer que esteja escondido lá embaixo, uma tumba, ruínas, tesouros perdidos, estarão visíveis na tela. De repente, eles descobrem algo. Nós temos um bloco bem grande, talvez a parte de um muro. Nós estamos passando por cima de 2 muros, formando uma estrutura retangular. Como talvez, quem sabe... Ah, que bonito. Eu acho que é uma torre romana, uma grande torre de fortificação. Um antigo forte romano na fronteira imperial externa. Então, é nessa posição que a gente vai mergulhar. E eu acho que é uma localização muito boa, porque não tem correnteza, a profundidade é de apenas 4,7 metros. A gente marcou a posição, então é só mergulhar e ver o que tem embaixo d'água. O local é promissor. É exatamente aqui que o rio dividiu o Império Romano do grande Império dos Hunos 2000 anos atrás. Os limes do Danúbio. Os romanos construíram uma série de fortes ao longo do rio por causa dos frequentes combates entre hunos e romanos. Átila queria invadir e obrigá-los a fazer pagamentos de tributos, um modelo de negócios que subjugava o adversário. Para os romanos, era o início de uma longa e cansativa guerra. Nem os muros de proteção, nem o equipamento militar os protegeu dos ataques dos hunos. A lorica amata era uma armadura típica romana. Usada por séculos, ela os protegia contra armas de corte e pressão. Mas será que protegia contra as flechas dos hunos? Esse grupo quer fazer o teste. A 10 metros de distância, a força penetrante de uma flecha é mortal. A lorica amata não impede o projétil. Os hunos usavam outro tipo de proteção. Lamelar ou armadura de escamas, que suportava até flechas. Líderes hunos e chefes de tribos iam para a batalha usando essa armadura e Átila provavelmente também a usava. A armadura é criada com placas finas de lamelas, feitas de ferro. É bem leve e bem móvel. Dá para levantar os braços, dá para usar o arco. Essa aqui é uma camada bem protetora. Um teste vai mostrar se a armadura lamelar consegue mesmo proteger contra projéteis. Será que as finas lamelas de ferro vão deter a flecha? A flecha é realmente rebatida. A energia se espalha pelas lamelas, enfraquecendo o impacto. Está claro que a armadura una proporciona mais proteção, pelo menos contra flechas. Ela também é mais leve e flexível, ideal para lutar montado num cavalo. Passou pela corrente e a lamela bloqueou. As armas, armaduras e técnicas de combate deles alimentaram o mito dos invencíveis hunos. A técnica de combate dos hunos era superior graças aos seus arqueiros e cavalos. Juntos, o montador e seu cavalo formavam uma máquina de guerra perfeita, ágil e rápida. Contemporâneos os ridicularizavam, alegando que os hunos passavam a vida em cavalos, supostamente até dormindo na sela e negociando montados. Os hunos treinavam desde a infância em cavalos. A velocidade do cavalo também dava a eles maior alcance e força.
Os cavalos permitiam que os hunos cobrissem 80 quilômetros por dia, o que os tornava 2 vezes mais rápidos que as legiões romanas. Os ataques a cavalo também eram psicologicamente poderosos. Eles usavam o sangue dos inimigos para preparar os cavalos. Eles passavam nos focinhos para não terem medo do cheiro de sangue. Fantasmas que atacavam o adversário de repente, com armas leves, mas incrivelmente rápidos e ágeis. Eles colocavam medo no coração dos europeus. E um homem personificava esse terror como nenhum outro. Átila, quase super-humano, invencível. No auge de seu poder, em 451, Átila atacou as cidades romanas na Gália, culminando na batalha decisiva dos Campos Catalaúnicos. 40.000 guerreiros romanos contra 45.000 hunos e seus devotos. Na antiguidade, foi a Batalha das Nações. As tropas romanas conseguiram impedir e cercar Átila. Foi um impasse. Pela primeira vez, o temido rei huno foi obrigado a admitir a derrota. Átila perdeu a reputação de invencível. No ano seguinte, ele invadiu a Itália, mas não conseguiu conquistar Roma. Em 453, a princesa germânica Íudico chegou à corte de Átila. Ele se casou com ela e os hunos comemoraram a noite toda, mas de manhã, a lenda conta que havia silêncio. Um criado encontrou Átila morto em sua cama ao lado da esposa. Dizem que ele engasgou com seu próprio sangue, talvez por estar bêbado. Ou será que Íudico o matou? Então, ele foi envenenado? Ele morreu dormindo? Com certeza contariam uma história diferente se ele tivesse morrido dormindo, porque culturas de guerreiros tendem a priorizar mortes de guerreiros. Então, morrer assassinado teria sido bem melhor do que morrer dormindo. E, ao mesmo tempo, as pessoas querem culpar alguém quando algo ruim acontece. Então, a gente imagina que quando alguém entra e encontra o rei morto e uma mulher escondida lá dentro, é mais fácil culpá-la, quer tenha sido ela ou não. A morte de Átila é tão misteriosa quanto as circunstâncias de seu funeral, cercado em mitos antigos. A versão da história na qual Átila é enterrada em um rio é a que está nos livros de história húngaros. Mas a tumba não foi encontrada até hoje. Será que ele está no fundo do Danúbio ou do Tisa? E por que a incerteza é tão atormentadora? Quando existem lacunas que precisam ser preenchidas, quando a gente não consegue descobrir o que aconteceu com os restos mortais de uma pessoa famosa como o Átila, sempre há espaço para especulação. Não tem uma tumba que podemos examinar, nenhum esqueleto que podemos ver, então fica muito espaço para a imaginação. Átila Totti e sua equipe encontraram os restos de um forte romano no Danúbio usando um dispositivo de sonar. Eles precisam de equipamentos especiais para o mergulho. Esse detector de metal é um dispositivo muito útil para nós, porque a visibilidade é muito baixa, dá para ver de 20 a 40 centímetros dentro do Danúbio. Então, conforme nós vamos nadando, vamos escaneando o leito do rio e ele vai detectando cada objeto de metal pequeno para que nós possamos pegar e ver se é uma descoberta arqueológica ou não. O grupo de Átila Totti é uma das equipes mais experientes da Hungria. Eles encontraram muitos resquícios dos hunos e dos romanos. Descobrir a tumba de Átila seria a realização do sonho deles. Obviamente, tudo é possível, então nós estamos vasculhando o Danúbio e o Tisa e todos os rios aqui dessa bacia em busca de patrimônio cultural.
Mergulhadores chegaram no local da antiga fortificação romana. Eles descem até onde um dia foi a Terra Seca. Paciência e as ferramentas certas são a única maneira de encontrar algo na lama. O mergulhador passa pelos muros romanos que já deu proteção contra os hunos, mergulhando pelas águas turvas do Danúbio. De repente, o detector de metal dispara. Deve haver um objeto de ferro escondido entre as pedras. Será que o mergulhador vai conseguir pegá-lo? Um pedaço de ferro emerge do Danúbio. Parece um prego de ferro antigo feito à mão. Um prego romano. Não é um item raro para os arqueólogos. Eles não descobriram nenhum item uno desta vez. Se um dia eu encontrar um caixão de ferro dentro de um caixão de prata e ouro, é claro que eu não vou jogá-lo de volta na água. Nós vamos escavar e investigar. É claro que tudo é possível. Até lá, o Danúbio deve continuar guardando o segredo. Um grande herói precisa de uma morte cercada por mitos. Para os húngaros, o Átila é um verdadeiro mito nacional. Ele acabou se tornando uma figura central extremamente importante da historiografia húngara por causa de seu poder e da maneira como ele foi capaz de intimidar seus adversários no decorrer de sua jornada como líder. Talvez aqueles que querem encontrar a tumba de Átila precisem procurar em outro lugar. Budapeste já foi o coração da Europa. A antiga cidade real da Hungria na era medieval é hoje uma grande atração turística. Também é onde o trabalho de um autor desconhecido está guardado. Os húngaros o chamam de anônimo. A obra dele é intitulada Gesta Hungarorum, ou Os Feitos dos Húngaros. O manuscrito de 800 anos é mantido na Biblioteca Nacional do Castelo de Buda. O historiador László Veszprémy o estuda há anos. É o primeiro relato da história húngara que vai desde a época de Átila. Narrativas e lendas que antes eram passadas oralmente. Na Hungria, é um tesouro valioso que documenta o passado deles. E o texto antigo realmente contém pistas escondidas sobre a tumba de Átila. Esse é um dos manuscritos mais valiosos da Biblioteca Nacional, escrito por Anônimo, um cronista húngaro sem nome. Intitulado Os Feitos dos Húngaros, foi escrito por volta de 1200 e preservado em um manuscrito do século XIII. O texto fala sobre o rei Árpade, que governou a Hungria 450 anos depois de Átila. Seria Árpade o segredo para a tumba de Átila? Para os húngaros, ele é o segundo herói depois de Átila. Ele libertou seu povo do domínio estrangeiro e protegeu a região em volta do Danúbio. Antes de morrer, em 907, ele fez um pedido especial. Quando o grande príncipe Arpade morreu, que aconteceu em 917, de acordo com as crônicas, foi documentado que ele queria ser enterrado na cidade do rei Átila, em Civitatem, Átila Regis, o que sabemos nos dias de hoje.
Mas onde fica essa antiga cidade real de Átila? Alguns acham que é na antiga Buda, a oeste de Budapeste. Em mapas medievais, o lugar é chamado de Sicâmbria, capital dos húngaros. Seria essa a cidade dos reis Árpade e Átila? Acredita-se que Sicâmbria foi perdida, mas suas ruínas podem ser encontradas nas florestas das montanhas Pilis. A alguns quilômetros de Budapeste, perto da cidade de Budakalash, tudo se une. O ecologista Imre Lansky estudou os mapas medievais e está convencido de que a cidade real antiga foi localizada nesta floresta. É isso mesmo, não tem outra forma de explicar. Esse aqui seria o átrio do castelo e eu vou mostrar onde ficava a muralha. Lá nós também podemos ver o fosso do castelo. Imre Lansky tem certeza de que está entre as ruínas do palácio do rei Huno Átila. Essa pedra e essa pedra. Eu estou na muralha do castelo do Átila. A muralha já estava aqui na época. Bem aqui, nesse lugar, nessa região. Se a hipótese de Imre Lansky for verdade, a tumba de Átila também pode estar em algum lugar entre essas árvores e rochas. Aqui ficava Sicâmbria. Mais tarde, Sicâmbria acabou sendo chamada de Castelo de Átila. Em alemão, seria Etzelburg. A vida de Átila é fonte de mitos e lendas. O poderoso rei Huno também inspirou poetas europeus. Sob o nome de Rei Etzel, ele também foi retratado na saga medieval alemã Canção dos Nibelungos. Joachim Heisler analisa o mito mais perto da biblioteca do monastério de St. Gallen. Ele é especialista nos Nibelungos. Ele acha que a investigação precisa ser conduzida usando o texto antigo. Na poesia germânica, esse Etzel era realmente o nome usado na literatura para se referir a Átila ou Huno, dá para ver pelo nome. Historiadores linguistas conseguiram ligar o nome Etzel diretamente a Átila, o Huno. Na saga dos Nibelungos, Etzel se casa com a princesa burgúndia Kriemhild. Etzel não é retratado como um governante brutal, mas como um rei velho e tranquilo. Sua cidade real se chama Etzelburg e se localiza onde ficava a antiga Buda. Essa antiga Buda, ou Buda, se chamava Etzelburg na Idade Média. Nós sabemos disso porque os registros confirmam. E na Canção dos Nibelungos, Etzelburg também é chamada de a residência de Etzel, ou Átila. Imre Lansky acredita que o túmulo de Átila fica em uma antiga pedreira diretamente atrás das ruínas da renomada cidade real. Um trecho do Gesta Hungarorum serviu de guia para ele. Esse livro descreve que Arpade foi enterrado na nascente de um pequeno córrego que corria pelas rochas. É por isso que viemos para cá. Eu quero dizer que segui à risca as instruções do Gesta Hungarorum. Aqui também está escrito que ele foi enterrado em uma mina. Se a área não tiver sido saqueada, Arpade e Átila devem estar aqui em algum lugar. O ecologista observou irregularidades na copa das árvores. Algumas delas cresceram de um jeito peculiar, o que pode indicar uma cavidade no solo.
Depois de 8 ou 10 metros, a árvore ou seu galho principal começa a inclinar para o lado e não consegue continuar crescendo reto. Então ela cresce de lado. Dá para ver isso ali. E ali naquela cássia bastarda também dá para ver uma deformação em toda a árvore. Deve ter uma cavidade bem grande embaixo de nós, entre aquele ponto e nós. Imagens em infravermelho indicam uma cavidade. A seção cruzada da área revela um forte calor. Isso significa que há um bolsão de ar. Lansky perfura o solo e usa uma câmera endoscópica. Ele quer ver se especialistas podem confirmar sua suspeita. Há cavidades artificiais embaixo das rochas? Isso, ajeita com cuidado, é muito sensível. A cerca de 12 metros lá embaixo, deve ter uma rachadura e a ponta de uma cavidade. A câmera entra lentamente no solo. Quantos metros já desceu? Uns 10 metros. 10 metros? Então tá bom. Tá quase lá. Estamos quase lá, tá vendo? Pronto, olha só, é aí. Devagar, devagar. Isso. Isso está muito reto. Essa pedra foi esculpida, olha. Essa é uma pedra fragmentada. Tá bem lisa aqui também. Deixa eu ver. Volta um pouco, volta um pouco. E as pedras não são iguais, tá vendo? Ah, é isso mesmo. Essa é diferente dessa aqui. Verdade. Isso mostra que estamos procurando no lugar certo. Imre Lansky encontrou a cavidade. Isso é fantástico. Inacreditável. É inacreditável. É demais. Muito bom mesmo, muito bom. Fantástico. É mesmo. Seria essa a peça que faltava no quebra-cabeça da busca pela tumba de Átila? Imre Lansky precisa ser paciente e conseguir dinheiro para escavar o local. Se a gente tivesse a sorte de encontrar o lugar onde Átila, o Uno, foi enterrado, então, e só então, eu acho que a gente poderia dizer que ele não é mais um mito. Átila, o Uno, é temido e admirado até hoje. Parece que é só uma questão de tempo até o mistério em torno de sua tumba ser revelado.